Oi pessoal, bom dia. Bom, nós vamos fazer hoje o experimento 2 da apostila, que é a primeira parte, é a comparação da precisão entre algumas vidrarias. No nosso caso, nós vamos utilizar vidrarias comuns, como no caso de um Becker e também um Erlenmeyer, que são vidrarias que têm pouca precisão. A gente vai usar uma vidraria precisa, né? Que é a vidraria balão volumétrico, e vamos utilizar também uma vidraria graduada, que é a proveta. Primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar água na vidraria, e aí nós vamos passar essa água de uma vidraria para outra. E aí eu vou colocar, por exemplo, essa aqui, vou colocar na marca de 100 ml. Então eu vou medir 100 ml no becker, aí eu vou passar do becker para a proveta, e aí eu vou ver se vai ficar na marca de 100 ml da proveta, ou se vai ter alguma diferença, tá? Primeira coisa é aprender a adicionar água numa vidraria dessa aqui. O Becker é uma das vidrarias mais difíceis de você acertar o menisco. Por quê? Ele é muito largo. Então, uma gota, 2 gotas, 3, 4 gotas que você adiciona a mais ou a menos, quase não faz diferença nenhuma. Você não consegue perceber essa diferença. No balão volumétrico, se você pôr uma gota a mais, você já percebe. Então já passa aqui o menisco, né, que tá bem aqui, já mostra o erro da sua adição. Então, como que a gente adiciona água numa vidraria? A gente tem uma referência, que é padrão para adição de água ou de líquidos, né, em qualquer vidraria, tá? De laboratório. Então, as vidrarias já são calibradas para serem adicionadas água dessa maneira. Que maneira é essa? Eu vou mostrar aí para vocês na aula, ao vivo, vou colocar na tela porque aí fica mais fácil. Bom, mas a gente tem que saber que nós temos que adicionar água e olhar o menisco de frente. Não adianta a gente colocar essa vidraria aqui na bancada e olhar aqui de onde eu tô para ela, que eu vou olhar aqui, ó, eu tenho uma ilusão de ótica, chama-se erro de paralaxe. Aqui olhando desse jeito que tá aqui, parece que a água passou. Se eu abaixar e olhar essa vidraria, olha só como que tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Marca de 100, tá? Como o ângulo da câmera com o Becker tá meio inclinado, então parece que passou. Ai, eu não consigo nem deixar reto esse Becker aqui, tá? Parece que passou. Então, assim, a gente sempre coloca a vidraria numa superfície reta para você poder olhar, porque senão você já vai ter um erro logo de cara, que é você ficar mexendo aí o Becker e não deixar ele reto. Aí você vem, né, olha aqui o menisco de frente, eu vou até abaixar mais um pouco porque eu tô acima. Da forma que eu adicionei aqui, passou um pouco, então eu vou ter que tirar um pouco de água. Quando eu tirar, eu tenho que ficar olhando se eu não tô tirando demais. E para isso eu tenho que olhar a vidraria de frente aqui, ó, tá? No ângulo da minha visão. Agora tá correto. Agora que eu já adicionei aqui corretamente os 100 ml, né? Tá? Fica meio ruim de vocês olharem. Eu vou passar essa água que eu medi aqui para a proveta, que tá aqui, ó, tá? E aí eu vou ver o que acontece. Se a água vai ultrapassar os 100 ou se vai faltar 100 ml de água nessa vidraria. Então, deixa eu adicionar aqui.
Já vou ficar nessa posição para eu poder olhar de frente aqui para o menisco. No laboratório a gente fica tudo ajoelhado nesse primeiro dia, parece... Olha, não sei se vocês conseguem ver, mas faltou o volume aí de 100 ml, ó, tá vendo? Tem um menisco, tem um menisco ali, ó, o menisco de 100 tá aqui em cima, né? E a água ficou ali, tipo no 99, deixa eu olhar mais ou menos. Ela tá ali entre o 98 e o 99. Então, faltou o volume. O que aconteceu? Essa vidraria aqui mostrou o erro do Becker. E esse erro está em torno de 1,5 ml, mais ou menos. É muita diferença. É um erro muito grande. O 1,5 ml dá em torno de 30 gotas. Então, é muita coisa para errar, né, no volume. Então, assim, tem um padrão das vidrarias que funciona dessa maneira, de uma maneira assim. Quando a gente passa a água de uma vidraria para outra, e aí se sobrar o volume, é porque essa vidraria aqui, ela é ela é menos precisa, tá? Ela tem uma precisão menor do que a vidraria anterior. Então, ó, se eu passar a água daqui para cá e sobrar o volume, é porque essa vidraria é menos precisa do que essa. Se eu passo a água daqui para cá e aí falta o volume, é porque essa vidraria ela é mais precisa do que essa. E é o que aconteceu e é o que deveria ter acontecido mesmo, porque essa vidraria aqui é uma vidraria graduada e ela, teoricamente, ela é mais precisa que o Becker, que é uma vidraria comum, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar. Então, a precisão entre Becker e Proveta, a gente já viu. Nós já vimos que a Proveta é mais precisa que o Becker. Agora, a gente vai passar a água da Proveta para o balão volumétrico. Só que a gente vai acertar o menisco, porque senão, né, vai ficar vindo erros, né, consecutivos aí. A gente não vai saber se o erro da precisão vai ser da Proveta ou se vai ser do Becker, né? Já vem vindo vários erros até chegar no balão, vai apresentar um erro enorme. Então, o que a gente vai fazer? Vai adicionar água na Proveta, acertar o menisco corretamente aqui, olhando bem de frente. Tá até meio vesgo aqui. Aí, mais uma gota, mais uma, aí. Bom, então eu adicionei aqui, deixa eu ver se consigo mostrar, 100 ml, tá? Deu para ver bem, aproveita, porque já tá mais próximo da câmera, né, o nível, então fica quase de frente ali para aproveitar. Então aí, essa água da proveta eu vou passar para dentro do balão, tá? Nessa hora eu falo para os alunos assim, quem achar necessário pode pegar um funil, já que a boquinha do balão ela é muito fininha, né? Ele é mais afunilado. Mas, se você não precisar de um funil, você pode passar direto. O importante é não derrubar nada da água da proveta para fora, né? Porque senão você perde seu experimento. Tô meio de joelho aqui, então eu não tô numa posição muito favorável, mas eu vou tentar aqui passar direto. E nessa posição eu consigo olhar o menisco, né? Então essa aula no laboratório a gente praticamente faz de joelho aí o tempo inteiro. Bom, aqui aconteceu assim, uma coisa que não era o esperado. Por quê? O que é o esperado? É
o balão volumétrico ser mais preciso que a proveta. Às vezes, no laboratório, tem uma vidraria que ela é muito antiga e ela pode estar menos precisa do que ela deveria estar. E essa vidraria aqui, aconteceu isso. Não sei se vocês vão conseguir enxergar o menisco. Eu vou colocar um fundo preto para vocês verem o menisco dá pra ver do balão. Ó, dá pra ver, né? Então o menisco tá aqui e a água tá aqui. O que significa isso? Bom, isso é um experimento, né? E experimento acontece assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente pega uma vidraria, ela pode estar boa ou ela pode estar com uma precisão ruim, como é o caso desse balão. O que a gente faz nessa hora? Se você estiver trabalhando com um experimento que tem que ter uma precisão rigorosa, senão você acaba estragando, né, todo o seu experimento, você tem que calibrar a vidraria antes, tá? Então, esses erros aqui é muito comum de acontecer, porque as vidrarias no laboratório, elas não são repostas o tempo inteiro, né? Elas vão ficando até elas quebrarem. Então, esse balão, ele pode estar aqui no laboratório há muitos anos. Então, isso significa que ele já perdeu a sua precisão. Ele serve para a gente trabalhar? Serve, porque a gente pode calibrar o balão, saber qual é o volume exato dele, e aí já trabalhar em cima desse valor, entendeu? Aí eu vou fazer um experimento mostrando como que é a calibração de uma vidraria. Bom, o balão volumétrico, o legal dele é que é mais fácil de você acertar o menisco. Vou colocar isso aqui. Vamos ver se dá certo para vocês enxergarem. Tá ótimo. Ó, o menisco com a água. Ficou ótimo. Eu vou passar pro Erlenmeyer só para a gente ter uma ideia. Ele nem tá no experimento, mas eu vou passar até por curiosidade, tá? Ele é o Erlenmeyer de 125 ml, dá para ver? Aqui, 125 ml, e eu vou ver se vai chegar na marca do 100, se vai passar, se vai faltar, com o balão. O balão teria que ser o mais preciso, tá? Bom, vamos olhar aqui. Aí, passei todo. Como a gente viu que o nosso balão aqui tá com uma precisão menor, o Erlenmeyer mostrou, deixa eu ver aqui, um erro do balão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo? Ficou abaixo do menisco. Lembra que quando eu falei assim, quando passa de uma vidraria para outra e fica abaixo, é porque essa vidraria é mais precisa do que essa. Quando passa de uma vidraria para outra e aí fica acima, é porque essa vidraria ela é menos precisa, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu passei do balão para o Erlenmeyer e faltou aqui o volume, não ficou nos 100 ml. Então, faltou o volume. Então, se faltou o volume, é porque essa vidraria mostrou uma precisão maior do que essa. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Né? Isso é normal de ocorrer, tá? Então, esse experimento é para você conhecer as vidrarias que você está trabalhando no laboratório. Então, é muito simples de você saber se você está com uma vidraria precisa ou não. O que a gente faz aqui no caso do balão? Eu trocaria. Eu iria pegar um balão que eu achasse que estava mais novo, ou se não dá para saber qual é mais novo, qual é mais velho, no laboratório, pelo menos você faz o teste. Você pode fazer essa comparação entre proveta e balão, né? Que aí já
você já fica sabendo se o balão é mais preciso ou não, tá bom? Bom, então, no final desse experimento, o que a gente tem que fazer? Estabelecer uma ordem de precisão entre as nossas vidrarias aqui. Essa vidraria, ela foi a menos precisa, né? Porque eu passei dela para a proveta já mostrou o erro dela. Quando eu passei da proveta para o balão estava menos preciso que a proveta, tá? E quando eu passei do balão para o Erlenmeyer estava mais preciso que o balão. Aí agora eu só preciso saber se esse Erlenmeyer ele está mais preciso que a proveta, né? Porque vai que aconteceu alguma coisa e esse Erlenmeyer está mais preciso que a proveta. Como faltou o volume aqui, eu vou adicionar. Por enquanto, minha ordem de comparação aí é essa. Então, eu vou adicionar aqui e vou adicionar na proveta. Olhando aqui, o que aconteceu foi que ficou assim, não tá dando para ver direito pela câmera, mas a proveta mostrou o erro do Erlenmeyer. Então, a proveta ficou a vidraria mais precisa de todas. E aí, o Erlenmeyer aqui. Então, essa é a ordem de precisão entre essas vidrarias.